com grande alegria que você, mais uma vez, adentra em nossa sala para experimentar a graça de compartilhar da história de uma mulher de fé, que teve a sua história marcada e ferida, mas pela força da reconciliação, do perdão, em um grupo de oração, conseguiu ressignificar a própria história. Seja bem-vinda, Rose, ao programa Gente de Fé. Obrigada pelo convite, uma graça estar aqui. E aí, conta pra gente então, quem é a Rose? A Rose é casada, mãe de 3 filhos, né? Sexta filha, né? Minha mãe teve 6 filhos, eu sou, aliás, a quinta, né, das meninas. Tenho um irmão, é isso. E você mora onde? Eu moro em Santos. Muito bem. Eu moro em Santos. Minha paróquia também fica em Santos. Tem uma vida ativa lá. Ativa lá, mas graças a para Deus. chegar lá, tem uma história. E aí? Como foi a sua infância, a sua juventude? O porquê eu tive que fazer essa introdução dessa reconciliação? Penso eu que a história não é tão simples assim, né? Sim. Bom, a minha história, os meus pais se separaram, né, quando eu tinha uns 4 anos, 4 para 5 anos. Vocês moravam onde? A gente morava, a gente veio da Bahia para cá, para Santos, no caso, né? E a gente morava em Santos e os meus pais se separaram, eu tinha uns 4 anos, meu irmão 5 aninhos e pouco. E aí, na separação, foi preciso voltar para o norte. E eu fiquei com uma avó e o meu irmão ficou com outra avó. Eu fiquei com a mãe do meu pai e o meu irmão com a mãe da minha mãe. E os outros irmãos? Então, a gente era em 3 na época, né? A gente era 3 irmãos, eu, meu irmão e minha irmã. E a minha irmã era muito pequena, então minha mãe, quando foi embora de casa, levou a minha irmã. Então, a sua mãe sai de casa? Ela sai de casa. E deixa você, seu irmão com seu pai? Isso. Entendi. Você tinha uns 4 anos? Eu tinha uns 4 anos. Então você sabia o que estava acontecendo? Sim, sabia. Eles explicaram, contaram o que decidiram fazer ou simplesmente ela foi embora com a sua irmã? Na verdade, amanheceu um dia normal, como qualquer outro. E aí a minha mãe falou, vou ali e já volto. E aí nisso ela foi e não voltou. E aí o seu pai decide voltar para a Bahia? E aí meu pai, conversando com ela depois de uns meses, porque ele precisava trabalhar, né? A gente ficava sozinho em casa, eu e meu irmão. E aí nisso ele conversou com ela, tipo, olha, as crianças estão sozinhos em casa, eu não tenho quem cuide, não tenho como deixar elas com alguém e tal. Aí ela veio, né, encontrar a gente, nos Abaquara, em Santos, onde a gente morava, e foi pro norte, né, lá na Bahia, onde eles moravam antigamente, os meus pais. E aí nisso ela ficou um tempo lá com a gente. E aí eu fui visitar uma tia minha e o meu irmão foi visitar a minha avó, lá na Bahia. Os dois estavam lá com a minha mãe e com a minha irmã. E aí quando a gente voltou para casa, ela tinha ido embora de novo. E aí a gente estava na minha tia, meu irmão estava na minha avó, a gente ficou, mas e agora? O que a gente vai fazer? E o seu pai tinha ficado em Santos? Meu pai estava aqui em Santos. É uma maneira assim dele tentar deixar a gente com alguém lá enquanto ele ficava aqui trabalhando aqui em Santos, né? Ele ficou justamente aqui lá em Santos, no caso, né? E a gente foi para Bahia e ficamos lá. Só que daí quando ela veio embora, a gente pensamos, e agora? Para onde que a gente vai? E aí nisso ligou pro meu pai, falou o que tinha acontecido. E meu pai falou assim, olha, eu vou ver o que a gente vai fazer. E aí nisso conversaram entre as famílias, né? A gente fica na casa de um, fica na casa de outro, vai para um tio, vai para o outro, ninguém quer. Porque também, né, cada um tinha a sua vida, seus filhos para cuidar, então, mais uma criança, né, não é fácil. E aí nisso, a minha avó, que morava em Sergipe, foi me buscar na Bahia, onde eu estava. E meu irmão permaneceu na Bahia junto com a minha avó. O meu irmão, é a mãe da minha mãe. A avó materna. Materna, isso. E a de Sergipe é a avó paterna e veio te buscar. Isso, foi me buscar. Daí cada um ficou com uma avó. Sem entender o que estava acontecendo. Não, sem entender. Nenhum adulto sentou para conversar. Não. Vocês viam a movimentação,
ligação, via, mas não entendia o que iria acontecer com vocês. Só que o pai e a mãe não estavam mais. Não estava mais. A gente via isso, a movimentação, né? Mais ainda porque como meu irmão já estava na minha avó, e ela gostava muito do meu irmão, a gente brinca até hoje, ela falou, não, ele fica comigo. Então ele já fica comigo. E aí ela falou que a minha ela não queria. E a gente via a movimentação já de rejeição. Ah, não vou querer, porque vai dar coisa ruim, não vai prestar. Essas coisas, né, que o povo do norte fala às vezes sem pensar. Sim. E aí nisso eles falavam isso, não quero. E aí ficou, não, eu não quero. E aí foi quando meu pai falou com a minha avó, ela foi me buscar. Ela morava em Sergipe. E ela foi me buscar lá na Bahia. E aí você foi pra lá? Fui pra lá. E aí, como que foi? Aí eu fiquei com a minha avó dos 4 para 5 anos, se eu não me engano, até uns próximo dos 12. Ah, então aí ficou quase 7 anos? Isso. Aí eu fiquei com a minha avó, né? O meu irmão, eu via ele uma vez por ano, a gente se encontrava, eu ia ver ele, ou ele me via na casa da minha avó pra gente poder se ver. E aí nisso a gente se via assim de vez em quando, mas... o pai? O meu pai ficou em Santos esse tempo. Mas ele não foi visitar vocês? Ele não foi. Ele só foi depois desse tempo. E a mãe também não? Não. Então vocês ficaram 7 anos, cada irmão com um. A irmã mais nova ficou com a mãe. Isso. O seu irmão com a avó paterna, você com a avó paterna. Isso. E vocês se encontravam, você e o seu irmão. E a irmã nunca mais? Não, nunca mais. 7 anos assim? 7 anos assim. Você tinha então uns 4 para 5 anos até 12, que você está falando, né? Então ali com 9, 10 anos, alguns sentimentos começam a dar nomes. Com 4, 5, talvez não consegue nem identificar o que é que sente. Como que foi para você lidar com as suas emoções? Olha, eu tinha um sentimento assim de rejeição muito grande. Eu tinha um sentimento de rejeição muito grande dentro de mim. Porque eu creio que quando começa, tipo, os 10, 11 anos, 12, né? A gente começa, acho que tudo aflora, sabe? Eu acho que tudo que a gente sente quando é criança, sem entender, sem compreender, aflora. E aí nisso eu tinha um sentimento, tipo, de rejeição. Eu achava que Deus não gostava de mim. Eu falava assim pra ele, por que eu passando por isso, né? O que eu fiz? Eu era uma criança, né? Então eu tinha muito isso dentro de mim. Mas em tudo isso, eu sentia muita presença de Nossa Senhora. Mesmo sem entender, sem compreender, eu sentia ela perto de mim, sabe? E aí, nesse momento de rejeição que eu sentia, de insatisfação pela vida, achava que a vida não tinha muito valor, não tinha graça, sabe? Não tinha aquele sentimento de, nossa, como é belo a vida, como é bonito a vida. Eu não tinha. Eu tinha sentimento de tristeza, eu não queria muito viver. E eu lembro nessa fase, quando eu fazia catequese, entrei na catequese, e a professora, a catequista, né, falou assim, olha, quando a criança morre antes dos 12 anos, ela vai para o céu. Ela falava isso. E eu lembro, assim, que eu ia no caminho para a catequese, cantando a música de Nossa Senhora, Mãezinha do Céu, e eu pedia muito que Deus me levasse, porque eu tinha 11 anos, se eu morresse eu iria para o céu. Então eu tinha tinha isso dentro de mim. Mas aí foi passando o tempo, e aí fui crescendo, né, tinha esse sentimento. Mas, mesmo assim, sempre senti o carinho, né, de Nossa Senhora na minha vida. Quando eu estava com uns 12 anos, o meu pai volta. Porque meu pai ele ficou em Santos trabalhando muito, assim, dia e noite ele trabalhava. E ligava pra gente, né, que antigamente não tinha celular, então ia num mercadinho, era um mercadinho que tinha perto da casa da minha avó. A gente ia lá atender o telefone, olha, tá hora eu vou ligar. Então a gente ia lá, ficava lá esperando a ligação dele. Então eu só conhecia meu pai assim, pela voz. E aí minha mãe também ligava, falava com a gente também, né? Minha mãe sofreu muito, né, com essa história toda também. E aí nisso a gente ia pra lá ficar falando com ele e tal. E quando eu tinha uns 12 anos,
A minha avó era muito rígida, né, que ela já faleceu, mas minha avó era muito rígida, assim. Claro que depois a gente entende, né, que ninguém dá aquilo que não tem. Então ela não tinha para dar carinho, né, a dedicação, a atenção. Cada um dá aquilo que tem às vezes. E ela sofreu muito, muito. Então, assim, minha avó era muito brava. Eu falava assim para os meus filhos: se a gente apanhar todo dia, virasse santa, eu seria santa, porque eu acho que eu apanhava, sei lá, 5 vezes na semana. Porque tal horário, passou 5 minutos eu apanhava. Então, assim, mas, né, depois eu cresci e fui entendendo as coisas. E aí, nisso, meu pai, quando foi com uns 12 anos, não, acho que eu tinha uns 11 ainda nessa época, 11 para 12. Ele foi embora de Santos para poder buscar eu e meu irmão, para poder cuidar de nós, né? Porque ele ficou em Santos trabalhando muito, porque essa era a intenção dele. Vou trabalhar, juntar meu dinheirinho e para lá pegar os meus filhos. Né? Então ele nunca pensou, vou deixar lá. Não foi isso. Não querendo aconteceu. ou não, ele ligava, né? Ligava. Então ele queria manter contato. Sim, ele ligava sempre toda semana. Acho que era sempre ao sábado de noite, se eu não me engano, ele ligava. E aí nisso ele chegou lá na minha casa, na casa da minha avó, né, onde eu morava. E aí ele bateu na porta. Eu estava limpando a casa e estava fazendo almoço. Minha avó falava assim: eu vou sair, eu quero tudo pronto quando eu voltar. Ai, se não tiver. E aí nisso eu fui, ele bateu na minha porta, meu pai. E aí eu abri a porta assim. Aí eu falei: pois não, moço, pode falar. Aí ele falou assim: eu sou o Renato. Aí eu falei: tá, pode falar que eu tenho que fazer as coisas, que minha avó tá chegando. Aí ele assim: eu sou o seu pai. Aí eu: meu pai? Ah, tá, pode entrar. Eu não tinha, né, eu não lembrava do rosto dele. E aí ele entrou em casa, né, daí ele conversou comigo e tal, mas eu totalmente, né, assim, sem saber o que fazer, porque eu não via ele, né, há um tempo. E aí depois disso E uma coisa muito interessante, eu sempre gosto de lembrar, quando meu pai estava para ir me buscar em Sergipe, ele estava na Bahia já, minha avó sabia, mas era surpresa. E aí naquela semana, eu comecei a sonhar durante uma semana. Hoje em dia eu falo que era meu anjo da guarda, mas eu não sabia. E aí nisso eu dormia e sonhava numa cachoeira, um lugar muito bonito, que eu estava muito feliz. E aí o anjo, ele era muito alto e ele pulava nas pedras da cachoeira e eu atrás dele. Ele falava assim: eu tenho uma surpresa para você. Essa semana você vai ter uma surpresa. E eu falava: nossa, o que é, né? E aí nisso ele falou assim: não, é surpresa, não posso contar. E eu acordava. Aí ele falou assim: ai, tomara que chegue de noite. Eu quero dormir logo para perguntar para ele o que é. E eu sonhei durante uns 4 dias seguidos sobre esses, assim, falando, né, que ia ter uma surpresa, que eu ia ficar muito feliz. E eu falei: gente, mas eu nunca sou de sonhar, que estranho, né? E aí nessa semana realmente depois meu pai apareceu. E eu falei: nossa, era meu anjo da guarda, então, que a professora falava de catequese, né? Temos um anjo da guarda que está sempre conosco. Eu falei: então era ele, tá me avisando tudo isso, né? E foi a única vez que eu sonhei com ele e falando sobre meu pai. Aí foi quando ele chegou. E aí a gente saiu de casa naquele dia e foi aonde a minha avó estava. A minha avó, ela frequentava um centro que era da minha tia, no caso, a irmã dela. Então ela sempre estava lá. E você ia também? Ela me fazia ir de terça e quinta. De domingo me fazia ir na missa. Ah, sim. E eu ia porque eu era obrigada, mas mesmo eu sendo pequena, assim, eu não gostava. Eu não gostava de estar lá. Eu frequentava acho que desde os 6 anos para 7, se eu não me engano. E aí nisso, meu pai foi, né, para lá, me buscou naquela época e voltou para a Bahia, que é onde meu irmão estava. E o meu irmão já estava na nossa casa, ele tinha arrumado tudo, meu pai, meu quarto, tinha arrumado tudo assim como a gente sonhava, né? Aí ficou eu e o meu irmão e o meu pai, morando na Bahia, que a gente voltou para a Bahia. E assim, foram os meses, eu vou falar meses porque não chegou, não durou acho que 1 ano. Foi uns meses muito felizes, sabe, assim, foi momentos assim muito felizes. Que a gente sentava na mesa, que a gente dava risada. Eu e meu irmão, a gente começou a conviver, né, junto. Assim, meu irmão, a gente morava separados, mas tinha uma ligação muito grande um com o outro. Até hoje nós temos.
Mas tinha uma ligação muito grande pelo meu irmão mais velho. E aí, nisso a gente morou nessa casa, que era uma casa dos sonhos da minha mãe. E a gente foi muito feliz os meses que a gente ficou lá. E era eu, meu irmão, meu pai. Então eu lembro assim, de coisas tão simples que pra gente que marcou. A gente brincava tipo, de escorregar no chão com sabão, sabe? Mas são coisas que marcam muito a nossa vida. E aí não durou muito. Porque o meu pai, ele arrumou uma outra pessoa que era muito nova. Tinha praticamente quase a idade do meu irmão na época. E as coisas mudaram. Ficaram mais difícil. A convivência ficou bem difícil, sabe? Viver com eles. E aí, nesse meio tempo, a gente volta para Santos. Então, nosso momento ali de felicidade durou, acho que uns 10 meses, nós três morando junto. E a gente volta para Santos, e meu pai começa a trabalhar, a gente começa a estudar. E a gente ficou poucos meses de novo aqui em Santos, depois voltou de novo para lá para Bahia. E nesse meio tempo a gente parava os estudos, né? Não terminava os estudos, aí acontece muito isso, né? Com o povo do norte, vem, fica um tempo, vai, e nisso não percebe, mas prejudica muito a criação dos filhos, né? Os estudos. E a gente volta para lá, fica mais um tempo, a convivência ficava cada vez mais difícil, muito difícil conviver. Mas por que era difícil? Porque, assim, praticamente, ela era nossa irmã. Porque se meu irmão tinha, na época, acho que uns 15, ela tinha 16. E o seu pai tinha? Eu acho que tinha uns próximos dos 40 na época. Então assim, ela também não conseguia nem se comportar como uma esposa? Não. Era uma irmã? Era. Uma irmã mais velha que chegou? Sim. Chegou e aí, aqui é o meu lugar, e a gente ficava de novo encostado. E aí foi novamente, eu senti aquilo de, nossa, estamos de novo de canto, né? Estamos de novo sendo excluídos, estamos passando novamente por aquilo de não tenho valor. Não tenho valor. E aí foi quando, aí já estava ficando com uns 13 anos para 14, é quando dá aquele boom da adolescência ali mesmo, que daí realmente eu fiquei uma pessoa revoltada, muito revoltada. Revoltada com a vida, revoltada com os meus pais, revoltada por que eu tenho que passar por isso, por que a vida é assim, não gosto de viver. Senti um vazio muito grande dentro do meu coração, um vazio muito grande. E aí eu não gostava de viver. Eu falei, gente, não é possível. E aí você escuta, mas Jesus te ama. A gente pensava, nossa, mas como? Cadê? E eu tinha conhecido um Deus, através da minha avó, um Deus muito bravo. Um Deus que ficava só lá em cima, olhando você e, tipo, sabe, chicoteando. Aquele Deus que não pode pedir isso para Deus, que Deus te castiga. Ó, Deus vai te castigar. Então era isso o tempo todo. Então, assim, eu não conhecia aquele Deus que eu conheço hoje. Que é um Deus que não é verdade isso. Que ele não tá lá em cima só te mandando castigo, querendo te ver sofrer. E quanto mais você sofrer, é bem feito, que é Deus que fez isso. Não. Mas, né, isso não é verdade. Mas isso foi um Deus que me apresentaram quando eu era criança. Então, assim, era um Deus que eu falava assim, eu não tenho acesso a ele. Eu não conseguia nem, tipo, eu vou rezar? Como que eu vou rezar? Né, pra Deus, nossa, ele tá lá. Então, aquele Deus que eu queria meio que me esconder dele. Né? Então, era esse Deus que eu conhecia. E aí, na juventude, eu dei muito trabalho, assim, pros meus pais, porque eu saía de casa. Eu saía de casa, assim, ia pra casa de amiga. E eu não queria voltar pra casa, eu não queria voltar pra casa. Eu falei, eu não aguento ficar em casa, eu não quero voltar pra casa. Minha amiga, não, você tem que voltar. Mas não é eu não quero voltar para casa por pirraça. Não, eu não queria viver aquilo. Porque realmente o ambiente não era bom. Não queria viver aquela situação, eu não queria viver tudo que eu vivia. Eu não queria. Então, é uma fase dos jovens, assim, que dá aquela revolta, sabe? Das coisas que você passou quando criança, passou na infância, e aí dá aquele boom na juventude. Né, que aí você aflora tudo, sabe? De falar, nossa, não,
que viver? Eu não quero continuar. Então, assim, eu, graças a Deus, eu não tive uma depressão, mas hoje em dia que acontece com jovens, né? Que muitos tiram a própria vida. Mas a angústia, a insatisfação, O sentimento de não ter valor, né? é tão grande. E você fala, nossa, pra que continuar? Pra quê? Mas eu sempre tive também aquele receio, né? Você não pode fazer isso, que, né, Deus tá vendo. Então eu tinha um pouco de medo de fazer algumas coisas. Mas era esse o sentimento que dava na juventude, sabe? De, nossa, não quero continuar, não vou ser feliz, aquilo que você escutava, você não presta, você não vai ser feliz, você não é ninguém. Então tudo aquilo começa, nossa, realmente, né? Você vai quebrar a cara. Então você fica, nossa, realmente, né? Eu acho que é tudo isso que falavam de mim mesmo. Eu acho que eu não tenho valor. E você começa, né? Então, se você não se dá valor, não se tem valor, não se sente amada, pra você tanto faz a vida. É indiferente, sabe? Uhum. E aí nisso, eu lembro que um dia eu tava assim, quieta, assim, sentindo esse sentimento, sentindo isso de tristeza. Aí eu falei assim, eu vou na igreja, eu vou lá. Mas sem entender nada, porque a catequese que Você estava onde? eu estava andando na rua. Mas em Santos? Em Santos. Porque nessas idas e vindas, aí Isso. vocês ficaram depois em Santos. Em Santos. A gente foi pra Bahia, daí voltou de novo. E E você ficamos tinha em o quê? Santos. Quando você volta e fica definitivo, você tinha quantos anos? Aí eu já tinha... Foi tudo muito rápido, sabe? Em cada 8 meses eles voltavam. Aí 3 meses lá, voltava de novo. Entendi. Então, nesse meio tempo, assim, eu tinha uns 14 anos. Tinha uns 14 anos. E aí, nisso, eu falei, eu vou pra igreja. Mas antes de você entrar na igreja, e a mãe? Então, a minha mãe, quando eu vim para Santos, a gente, eu fazia contato com ela também, ela me ligava também, Lagarto, né, que é Sergipe, né, onde eu morava. O nome é estranho, mas esse é o nome, tá, gente, é Lagarto. E aí, nisso, ela me ligava lá também, chegou a me ligar, eu falei com ela por telefone algumas vezes. E uma outra vez, quando a gente estava na Bahia, com meu pai, ele com uma outra pessoa, já a minha mãe foi na Bahia ver a minha avó, porque a família da minha mãe era da Bahia. Uhum. A família da minha mãe era da Bahia, a família do meu pai era de Sergipe. Então, o seu pai decide ficar na Bahia. na Bahia. Isso. E aí, nisso, a minha mãe foi na Bahia. E aí, ela foi na Bahia já com umas 2 irmãs minhas, a mais nova, que foi embora com ela, e uma outra também. Aí eu tinha, acho que mais 3, na verdade, já. E aí eu fui lá ver minha mãe. Aí eu vi ela pela primeira vez. Assim, tipo, depois da separação, tudo, né? E então, você lembrava dela? Não lembrava, assim, direito do rosto. Mas aí quando eu via ela, assim, quando eu vi ela, meu coração disparou, né? Foi diferente? Foi diferente. E aí eu vi ela, vi minhas irmãs. E eu fiquei, como ela estava na Bahia ficar uns dias, eu aproveitei e fiquei também com ela na Bahia ali alguns dias, né? Brinquei com as minhas irmãs. Então foi muito bom também essa fase de ter visto minhas irmãs, minha mãe. Foi muito... Assim, eu não esqueço do dia que eu olhei para ela e falei, nossa, minha mãe. Mas minha mãe é muito bonita, né? Que eu falo que ela é loira dos olhos verdes. E aí eu falei, nossa, minha mãe é loira dos olhos verdes, né? E aí eu fiquei com ela naqueles dias na Bahia. Aí depois ela voltou para Santos e eu continuei na Bahia porque eu morava com meu pai na época, né? Mas aí ela avisou que estava voltando. Sim, me despedi dela, tudo, né? E minha mãe também, ela sofreu muito com essa história. A gente precisa entender isso, né? Os pais, eles não nos querem o mal. Todas as decisões que são tomadas é tentando acertar. É aquilo que eu dou conta naquele momento. E vai ter talvez um peso, um prejuízo muito grande lá na frente. Mas que naquele momento era o que cada um dava conta. Era o que sua mãe deu conta, foi o que seu pai deu conta, né? Uhum. E claro que depois que a gente cresce, né, vai vendo, assim, a minha mãe, ela sofreu durante muitos anos, né? Muitos anos. Até há pouco tempo atrás ela ainda fala nisso e machuca, fala, mãe, esquece isso. Esquece.
porque Deus já... Esse sentimento dela com a história. Com a história, com de a ter feito escolha isso. que ela fez. Não da separação, porque também ela sofreu bastante, sabe? E a minha mãe era uma mãe, assim, que ela não ia nem na padaria sem os filhos. Sabe? Ela tinha os 3 filhos, eu vou na padaria. Ah, quer deixar com a vizinha? Não, os meus filhos ficam comigo. Sabe? Ela era aquela mãe que aonde ia, os filhos estavam juntos. E aí, um belo dia, né, aconteceu isso. Mas eu entendo que foi todos nós podemos errar na vida, né? Sim. Então, assim, foi um dia de desespero dela. Foi um dia de muito desespero. Muito desespero. E eu creio também que ela não estava bem. Eu atendo muitas pessoas, eu ouço muitas histórias. E o que mais escravizam são as vozes. Essas vozes que foram ecoando, que ficam ecoando no nosso interior. Olha quanta coisa a Rose falou que ouviu, né? Você não vai dar em nada, ninguém te quer, né? Vai dar problema. Só frases que diziam de um futuro trágico, catastrófico. E que, de fato, a gente corre o risco de, inconscientemente, fazer escolhas que confirmem essas vozes. Porque essa voz não vem de um lugar qualquer, vem de pessoas importantes na nossa vida. Então, que você possa agora visitar na sua história quais vozes, quais frases ficam ecoando dentro de você que tem te impedido de ser feliz, de realizar sonhos, de viver a vida de fato que o Senhor tem para você. Que a palavra nos diz que Deus tem para nós um projeto de felicidade. Se você não toca nessa felicidade, porque talvez você ainda é escravo dessas vozes. Dá uma pausa, reflita sobre isso e a gente volta no próximo bloco. Você está vendo e acompanhando que é uma história exigente. Exigente para ser contada, mesmo que a ferida já tenha sido tratada e curada. Porque a nossa história, ela é assim. Não é fácil lidar com a dor. Muitas vezes, o sofrimento, a dor, nos cega dos nossos valores. Então, aqui não é um programa de julgamento, de quem é bom, de quem é mau, mas de quem, diante da história, sempre tenta dar as melhores respostas, mesmo que pareça ser a mais difícil. E essa é a sua história. Uma história que o sofrimento cegou a mãe. E aquilo que ela tinha de mais valor e precioso, naquele momento, o que ela achou que era o melhor para vocês, era deixar vocês irem. Mas em um momento você começou a falar que você estava à toa na vida e resolveu fazer uma visita na igreja. E aí? Isso. Eu tinha, como eu falei antes, eu tinha um vazio dentro do meu coração. Um vazio. E eu falava, gente, eu preciso ir na igreja. E embora eu fui criada, né, num centro de Umbanda, eu ia às terças e quinta, e como eu ia domingo na missa, embora eu não gostasse de ir na missa, porque eu ia muito cedo, estava muito cansada, minha avó falava, você tem que ir por causa da catequese, mas ela não ia, mas mandava eu ir sozinha. E aí eu, né, mesmo sendo criada lá no centro, e na católica, eu falo assim, não quero ir para a igreja, avó, muito cedo, o padre fala tão rápido, eu não entendo nada. Não, você vai. E eu comecei a ficar com bronca. Não quero ir, né, muito cedo. Criança, né? Mas hoje em dia eu falo assim, Senhor, muito obrigada pela minha avó ter me forçado a ir na missa. Porque o centro mesmo, onde ela frequentava lá, eu não gostava, né, me sentia mal, eu não gostava de estar ali. Eu falava, não, Deus não está aqui não. Não, Senhor, não, eu não acredito que o Senhor está aqui, né? Essas coisas não são de Deus. Eu era pequena, mas eu achava, né? Isso aqui não é de Deus, não agrada o coração de Deus, eu não quero isso aqui para mim. Então eu cresci já, não quero. Então, mas a igreja católica, mesmo que eu cresci, né, bronca porque eu acordava cedo, um dia eu falei assim, eu vou na igreja. E aí eu cheguei na igreja, fiquei lá sentada, olhando ali, a imagem de Nossa Senhora, de Jesus, e ficava olhando, falei, como é bom estar aqui. Mas eu não entendia nada, mas eu gostava de estar ali. E eu lá ficava sentada. Toda semana eu lá ficava sentada, olhando, sentada, eu não sabia rezar direito, né? Não tinha experiência nenhuma, mas gostava de estar ali. E aí,
Um belo dia eu falei assim, ai Nossa Senhora, queria tanto aprender a rezar essas bolinhas, né, que é o texto que o pessoal fala, né, eu queria tanto aprender a rezar, mas eu não sei. E aí eu lembro que tinha um folheto falando que você comprava o livro com o texto para aprender a rezar o rosário. E era R$10 na época. E aí eu não tinha esses R$10, saí da igreja e achei na rua. Olha só. Liguei pro telefone que tinha embaixo, que antigamente era orelhão, né? Falei, mas tem que ter um cartão para ligar. Coloquei a mão no bolso, achei um cartão com 2 unidades. Liguei e pedi o terço e o livrinho. Antes eu ofereci o dinheiro pela rua inteira. É de alguém? É de alguém? A moça falou, minha filha, é de ninguém não. Aí você achou, é seu. Ah, tá bom, então eu fiquei, não era de ninguém. E aí pedi o terço. E comecei a rezar. Mesmo sem entender direito, mas comecei a rezar o texto e olhava e gostava, né? Gostava muito de ver sobre Nossa Senhora. E aí fui caminhando. Depois de um tempo eu comecei a fazer a catequese. Não, desculpa, a crisma. A catequese eu tinha feito no norte ainda. Fazendo a crisma, fui conhecendo a igreja, conhecendo os santos, né? E aí fui trocando as roupas. Quando eu ia para a catequese, a professora falava assim, a catequista falava, das nossas roupas, tempo do Espírito Santo. Então eu chegava em casa, nossa, não quero usar essa roupa, não quero desagradar o coração de Deus, ele ia ficar triste comigo, mas mesmo assim conhecendo aquele Deus que também estaria triste e bravo comigo. O severo. Uhum. E aí foi indo. E aí rezando o texto, buscando mais Nossa Senhora, rezando muito para ela. Eu rezava muito para ela, eu tinha um certo receio de falar com Deus, mas estava indo na igreja. E aí, depois de um tempo, eu casei e fui num grupo de oração. Foi quando eu comecei a conhecer esse Deus, que não era aquele Deus que me apresentaram. E quando eu cheguei no grupo de oração, assim, fiquei olhando, e a moça me abraçou, a paz de Jesus, Jesus te ama, seja bem-vinda. Daí eu olhei e falei, nossa, mas que lugar? Eu falei, a igreja católica que eu tô, eu olhei, não, a igreja católica. Nossa, mas que povo legal, e me abraçavam, me acolheram, assim, nossa, eu falo que foi um carinho de Deus, me acolheram muito bem. E aí começaram a ser o meu suporte de tudo. Eu queria aprender, eu queria saber, e aí fui caminhando no grupo, aí eu depois engravidei. Nossa, elas viviam na minha casa, rezando o texto, me ajudando, cuidando de mim. E eu fui muito feliz. Eu falei, gente, eu acho que esse Deus, né, que elas falam, não é o mesmo que eu conheci. Mas esse Deus aqui é melhor, eu quero ficar com esse, né? Então eu comecei a conhecer sobre a igreja, mas ainda tinha aquele sentimento no meu coração de que faltava algo. E aí nisso fui fazer algumas experiências de oração, fui para retiro, de cura interior, foi um divisor de águas. E aí eu fiz encontro também de mulheres. E aí nesse encontro de mulheres que eu fiz, foi quando Deus pegou e falou assim, minha filha, esquece tudo que você passou, né? E é uma coisa que eu sempre falo, Deus faz nova todas as coisas. E eu falava assim, Senhor, mas como assim Deus faz nova todas as coisas? De um mal se eu tiro um bem? Como assim? Como que é isso? E aí Deus falou no meu coração, da sua vida, filha, olha para a sua vida. De um mal eu vou tirar um bem. Aí eu falei, nossa, mas ninguém tá falando comigo, eu tô aqui sozinha na cozinha. Então aquela experiência que você tinha sede de Deus, queria ouvir a voz dele, mas sempre com receio. Então eu fui mais por Nossa Senhora. Achava mais fácil ir por ela ali, que eu sentia mais à vontade. E aí nesse encontro que eu fiz de mulheres, foi assim, um divisor de águas. Porque eu falava assim, eu perdoei a minha mãe, eu perdoei meu pai, eu perdoei a minha avó, eu perdoei tudo que eu passei. Mas lá no fundo tinha ferida. E depois eu aprendi que Deus, ele não joga um remédio na ferida e coloca um paninho ali, fecha tudo ok. Não. Deus é aquele que ele vê a ferida, ele tira a casca, ele limpa tudo que está lá para curar completamente. E eu achava que não, que estava tudo bem, mas no fundo, quando eu falava assim da minha história, hoje em dia eu falo da minha história, mas eu fico emocionada por tudo que Deus fez. Eu não sinto a dor, eu não sinto aquele sentimento de angústia, de vazio, de tristeza.
eu não sinto. Então, assim, eu entendi que tem um Deus, né, que realmente ele existe, é um Deus que é Pai. E que ele existe e ele não está olhando para mim só me castigando de maneira nenhuma. Não é esse Deus. E aí, nesse encontro que eu fiz de mulheres, foi assim, eu fiz sozinha, é muito bom você fazer um encontro só você e Deus, né? Quem não fez, faça essa experiência, sem com as amigas, conversando com as amigas, não, foi só eu e Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso te ouvir, eu preciso saber o que o Senhor quer da minha vida, eu preciso caminhar, eu quero ser uma outra pessoa. Eu não aguento essa angústia no meu coração, esse vazio, eu não aguento isso, Senhor, eu preciso. Foi quando eu fiz esse encontro, e aí lá foi realmente um encontro pessoal com um Deus que eu tive, através de Nossa Senhora. Inclusive, eram umas 400 mulheres nesse encontro. E o rapaz que estava ministrando o encontro, ele falou assim, ele tinha conhecido meu esposo no intervalo. Aí ele falou assim, a esposa do Paulo está sendo tocada agora. E aí, quando ele falou isso, eu estava sentindo um cheiro de rosas muito forte. Meu cabelo era grande, ele vinha aqui, era liso, eu vinha aqui. E aí nisso, eu chorava muito. E ele falava assim, as mulheres são curiosas, mas não abram os olhos, fiquem de olhos fechados. E é você e Deus nesse momento. Momento de cura, né? Você e Deus. E eu fiquei, não, eu vou tipo, me lançar mesmo aqui. Vou me entregar, eu quero ouvir Deus, eu quero sentir essa experiência, eu quero saber dele, eu quero sentir esse amor dele, eu preciso sentir esse amor dele. Foi quando eu fechei os olhos, eu queria abrir os olhos, uma hora eu não conseguia abrir, eu fazia assim, eu não conseguia. E eu chorava muito, eu chorava muito. Eu ficava molhada, tanto que eu chorava, aí nisso meu cabelo era grande, daí eu sentia uma pessoa fazer assim com o meu cabelo para trás. Aí eu falei assim, nossa, que cheiro de rosas bom, e eu chorava, eu queria ver quem era, mas eu não conseguia abrir. E aí eu pensei assim, eu tô ficando doida? Foi nessa hora que eu falei, eu estou ficando doida? Foi quando o rapaz falou no microfone, a esposa do Paulo está sendo tocada agora. E aí quando ele falou isso, eu sabia que era para mim. E aí eu comecei a chorar mais ainda, mas eu chorei tanto. Chorei tanto que no final, quando ele falou assim, pode abrir o olho, eu falava, meu Deus. Então assim, tudo que eu sentia, eu não estava mais sentindo. Eu olhava assim, eu tinha uma alegria, eu falava, meu Deus do céu, nossa, acabou. E aí nisso, eu estava saindo para fora da igreja. E aí ele falou para mim assim, ele falou assim, meu esposo chegou, ele falou com ele, falou assim, sua esposa estava sendo tocada pela Virgem Maria, de Fátima, ele falou. Ela passeou no meio de nós, uma experiência única. E eu falei, aí meu esposo olhou para mim e falou assim, Fátima, aqui você é devota, né? Aí eu falei, é. E aí ele me olhou e falou assim, você foi curada, eu não conheço a sua história, eu não sei da sua vida, mas você foi curada profundamente. Aí eu falei, nossa, e eu senti uma alegria assim, muito grande. De lá pra cá, quando eu voltei pra minha casa, a minha história, assim, minha vida era outra. Eu olhava, assim, pra minha história de maneira diferente já. E você convivia com os seus pais? Já convivia, sim. Convivia quando depois assim, dos 16 anos. Aí eu convivi muito com os meus pais, né? Aí você, até casar, você morou com o seu pai? Morei com meu pai, fiquei com meu pai. Até você se casar? Isso. Você sai de casa para se casar? Isso. E você se casou com quantos anos? Aí eu casei na Toca de Assis, inclusive na Casa das Freiras. Foi uma graça de Deus muito grande também, porque o meu esposo, ele era casado. E aí tinha aquele processo, né? A igreja da nulidade, a igreja estudou, viu, o casamento dele não existiu, de fato. E assim, quando a gente foi morar junto, a gente chegou a morar junto e a gente não era casado. E toda a comunhão, toda a missa, toda a adoração, eu chorava assim profundamente. E aí eu falava, Senhor, se não for para mim comungar o teu corpo, o teu sangue, me dá um sinal porque eu separo, né? Então eu vou ver a minha vida porque eu preciso comungar. E aí nisso eu falei com ele falou, não, se essa é a sua vontade, porque ele não gostava da igreja católica. Ele vinha de família, né, evangélica. E, nossa, aqueles assim, da Assembleia, se eu não me engano, que Nossa Senhora de jeito nenhum. Falar Nossa Senhora para ele era confusão. De jeito nenhum. E aí ele, falei, meu Deus, como que vai ser isso, né? Aí sempre falei com Nossa Senhora, a senhora resolve, a senhora sabe o que faz, eu não sei, a senhora sabe. E aí conversei com ele falou, não, se é a sua vontade, meu esposo, ele é assim, se te faz feliz, eu faço. Então ele tem isso de bom, graças a Deus. Então ele... E outras coisas também. Nossa, sem comentários, meu esposo é uma bênção. E ele falou assim, se é a tua vontade, eu faço. Só que depois ele começou a conhecer as freiras,
ele começou a conhecer a igreja. E assim, hoje em dia, a igreja católica, ele ama, né? Ama Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa! Ele ama Nossa Senhora, ele fala dela e chora, sabe? Então, assim, foi uma outra graça na minha vida. E aí, nesse tempo, a gente casou na Toca de Assis, na Casa das Freiras. Eu tava lá um dia, chorando muito, que eu falava, Senhor, eu preciso comungar, eu preciso. E aí veio uma freira e falou pra mim assim, você não comunga, né, Rose? Eu falei, não, irmã, e contei pra ela. Ela falou assim, você vai casar aqui. Aí eu, nossa, irmã, será? Ela falou, tenha fé. E aí foi assim que aconteceu, a gente casou mesmo lá. Aí no mesmo dia, meu esposo fez primeira comunhão, batizamos o meu filho do meio e a gente casou. Olha, tudo no mesmo dia só. É. E depois desse processo de cura que você recebeu, você fala alguma coisa pro seu pai, para sua mãe, porque vocês conviviam, você buscava ser essa pessoa reconciliada com a história, achando que estava tudo resolvido e não estava, até que você entendeu que ali o Senhor tinha realmente curado você profundamente. Sim. E o que mudou na sua história com o seu pai e a sua mãe? Mudou tudo, tudo, assim, eu falava com eles, eu chego para os meus pais, tudo aquilo, e Deus colocava no meu coração, tudo aquilo que você queria que fizesse com você, faça com eles. Eu falava, Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Ele, você vai fazer pela minha graça. E aí, uma palavra que Deus me deu também, eu tava, né, eu tinha essa necessidade de estar rezando sempre com a palavra de Deus, entender um pouco. E aí a palavra que Deus me deu, ele falou, mesmo que a tua mãe te abandonasse, eu jamais te abandonaria. Foi quando eu pensei, não, esse Deus, ele me ama também. Ele me ama. Aí foi quando eu também fiz um encontro também de cura com Deus, né? Que eu precisei ter esse momento de cura com ele, de falar, não, eu preciso também falar com ele, né? Não só com Nossa Senhora, ele também está aqui, eu preciso falar com ele. Foi quando eu comecei a conhecer esse Deus, e as pessoas que rezavam por mim, ela falava assim, engraçado, eu vejo um Deus sorrindo para você. E assim, aconteceu isso várias vezes. Pessoas diferentes vinham rezar para mim, porque eu tinha aquele Deus de bravo, me olhando ali, sempre bravo. E as pessoas vinham rezar para mim e falavam assim, Rose, eu vejo um Deus sorrindo para você. Aí eu, sério? Então eu percebi, não, ele tá sorrindo para mim, ele não tá bravo comigo, né, pela minha vida. Porque eu tinha me arrependido das coisas que eu tinha feito, enfim. E aí quando eu volto, né, desse encontro que eu tive, desse momento de cura, que foi necessário. Eu falo, é necessário, não adianta você falar assim, passar por várias coisas na sua vida e falar, não, tá tudo resolvido. Lá no fundo do seu coração, muitas vezes não tá resolvido. E aí Deus precisa ir até lá e curar. E aí foi o que aconteceu comigo. Quando eu voltei, pra mim era normal. É assim, algo normal. Hoje em dia, assim, eu convivo, graças a Deus, muito bem com os meus pais, né? Graças a Deus, meu pai tem outra família, minha mãe também. Mas convivo com eles, assim, tranquilo, leve. Não é pesado pra mim conviver, porque às vezes era pesado eu estar no lugar, sabe? Com eles. Eu tinha aquele sentimento, né? De que, eu não deveria estar aqui, eu atrapalho. Depois disso, não. Eu entendi que mesmo por um momento eles não me quiseram, né? Mas Deus me queria. Então, quando eu voltei, nesse momento, assim, eu comecei a abraçar o meu pai, a beijar o meu pai, falo com ele, pai, te amo, mãe, te amo. E é natural para mim, né? Porque eu entendi, né? O que aconteceu com a minha mãe foi um momento de desespero, né? E causou muita dor nela. Então eu entendi e falou, não, né? Ela sofreu muito com isso. Então eu entendi que isso precisava deixar, sabe? Não ficar falando mais nisso e sim amar a minha mãe. Eu precisava mostrar amor pela minha mãe e não mais aquele sentimento de rejeição também. Você acaba sem querer, você acaba falando, né? Acho que eu não vou, acho que ela não gosta muito da minha presença. Isso não era verdade. Mas isso você vai pensando na sua cabeça, ela não gosta. Não era verdade. Então eu entendi que não, ela me ama sim. E ela me ama muito. É engraçado que esse processo de rejeição, de abandono, ele cria uma lente nos olhos. E aí você olha para aquela pessoa que você sente que te rejeitou, te abandonou, e a sensação é que ela vai fazer isso para sempre. Mesmo que a consciência, a razão venha te mostrar que não mais. Por isso que essa
cura, ela é muito importante. Porque aí, então, tirou essa lente dos seus olhos. E você conseguia enxergar o seu pai realmente como um pai, com as limitações dele, e amá-lo, e olhar para a mãe com as limitações dela, mas amá-la não mais através dessa lente do abandono, da rejeição, que em qualquer momento vão me deixar de novo. E cura é isso, não é, Rose? O encerrar de um ciclo. Aconteceu mais alguma situação na sua vida, né? Assim, de uma experiência com Deus, de fé, uma enfermidade, porque o Senhor nos visita assim, né? Às vezes na família, às vezes num processo de abandono, outras vezes é uma experiência física na saúde. Então, nesse meu encontro com Deus, né, nessa caminhada aí, né, como eu te falei, eu tinha momentos com Nossa Senhora muito próximo de mim. Sempre sentia que ela estava cuidando de mim. E aí, eu tinha já os meus 2 filhos, os 2 meninos, e eu tive um problema sério no útero. E nesse problema do útero, eu estava na igreja, e os amigos, né, que Deus coloca no nosso caminho para nos sustentar, né? E aí ele estava rezando por mim, ele e outras pessoas junto. E aí ele estava rezando, ele falou assim: Rose, Nossa Senhora coloca no meu coração que você já está curada. E com essa cura, ela já intercedeu por você. E nessa cura, ela vai te dar também um presente. Aí eu falei: um presente de Nossa Senhora? Pensei comigo, né? Aí ele falou: sim, vai te dar uma menina. Eu tinha muita vontade de ter uma filha menina para ser minha amiga. Eu acho que por eu não ter tido, né, a convivência com as minhas irmãs, né, e com a minha mãe também, eu tinha essa vontade de ser mãe de uma menina, né, de poder conversar com ela. E eu falava assim... De ser para ela aquilo que você esperava que sua mãe fosse. Isso. E aí, nisso, ele pegou e falou para mim assim: olha, você vai te dar um presente. Você vai ganhar um presente pelas mãos de Nossa Senhora. Aí eu falei: não, pensei comigo, o que será? Na mesma hora que eu pensei assim, ele falou assim: ela vai te dar uma menina. E essa menina tem que se chamar Maria. E aí, nisso, eu realmente fui no médico, tomei os remédios, e a médica falou: você está curada. Né? E então, o que você tinha no útero? Eu tive um problema, eu não sei explicar direitinho, assim, no modo, né, que os médicos falam, isso, que os médicos falam, mas que viraria um câncer. Então, tinha que ser tratado rápido, né, e a minha médica não pôde cuidar de mim, e é uma amiga minha, falou com uma médica amiga dela, que me atendeu no feriado, abriu o consultório para mim, não cobrou, foi algo assim, realmente, carinho de mãe mesmo. E aí, nisso, me tratou, sabe, com todo carinho, assim, e aí eu fiquei curada. Depois de uns meses, né, depois de mais ou menos 1 ano, se eu não me engano, foi quando eu engravidei da minha filha. E aí todo mundo falava assim: gente, é menina, é menina, é menina, é menina. E eu falava: eu sei que é menina, né? Nossa Senhora falou que ia me dar, e era Maria, né? É Maria, né? Maria Esther. Você não ressignificou só uma parte da sua história, mas toda ela. Essa é realmente a força de um Deus que não pune, né? Mas um Deus que ama. Sim. E nesse processo, né, de ser mãe, né? Tenho 3 filhos, né? E eu sempre busquei a vida inteira ser uma boa mãe para os meus filhos, né? Não deixar a minha vida, as minhas feridas, sabe, atingir eles, mas o quanto isso é difícil, É verdade. Daqui a pouco você está sendo aquilo que você não queria. E o quanto eu falo: Senhor, me ajuda, me dá a tua graça, né? Porque eu não quero deixar as minhas feridas, a minha história dolorida, né? Que os meus filhos sofram também com isso. Então, né, o meu primeiro filho acabou sofrendo um pouco mais, né? Porque eu não sabia ser mãe, a gente erra tentando acertar, mas ele pegou o meu lado ainda, né, tipo, dolorido, sabe, da vida. E mesmo assim, eu fui buscando o filho, eu erro tentando acertar, né, me perdoe, sempre fui falando pra ele, né, às vezes que eu não fui ser uma boa mãe,
Eu não soube dar aquilo que você precisava. As pessoas falam assim, mas isso daí foi passado, é assim mesmo. Eu falo, gente, sem Deus eu não consigo. Sem Deus eu não consigo. E aí as pessoas falam assim, mas se você perdoou a sua mãe... Quando eu falo, gente, eu perdoei pela graça de Deus. Eu sozinha eu não sou capaz de conseguir lidar com a minha história. Não, foi pela graça dele. Pela graça dele, foi pelo amor dele, foi por sentir esse amor, né? Que nem um padre falou pra mim assim, filha, você é filha, assume o teu lugar de filha. Assume ele. Não fica preocupada nas coisas que... Deus não está preocupado com o que você fez, e sim o que você vai ser daqui pra frente. Então assume o teu lugar de filha. Assume o teu lugar de filha. Então isso eu falei, nossa, ele falou, ele é teu pai. Então assume esse lugar. Não fica se martirizando pelas coisas que aconteceu, né? Não, assume o teu lugar. E você conseguiu, né? Parabéns. Você só conseguiu que você encontrou esse sentido em Deus. Qual mensagem você deixa para aquelas pessoas que precisam viver esse processo de reconciliação, de perdão, mas que ainda não conseguem? Olhando para essa câmera. A mensagem que eu deixo é que assim, há um vazio dentro de cada um de nós. E você só vai conseguir preencher esse vazio com Deus. Não adianta você buscar nas coisas, nas pessoas, no ter, no comprar. Não vai preencher. Não vai. Então assim, o nosso Deus, ele está sempre disposto a nos ajudar, de braços abertos. Então assim, não tenha vergonha. Não importa a vida que você levou, por onde você andou. Não importa. Deus, ele sabe de tudo. Ele é nosso Pai. Nos deu uma mãe, a Virgem Maria, para nos ajudar. Então assim, não importa por onde você caminhou. Importa daqui para frente. Então o vazio que você sente, só Deus pode preencher. Não busque nas pessoas, nas coisas, porque você não vai conseguir. Não vai. Então procure Deus. Ele está te esperando. Você é uma mulher forte e corajosa. Eu conheço você, conheci um pouco, tive essa oportunidade de conviver com você. E é tão bonito porque quem te conhece hoje não imagina a história que você tem. Porque você é a manifestação da alegria de Deus. Você consegue trazer isso, né? Todo mundo gosta da Rose, naquela cidade de Santos. A Rose é aquela que alcança a todos, independente da posição social dessa pessoa, do mais rico ao mais pobre, do mais entendido intelectualmente, aquele que é desprovido totalmente de algum conhecimento, você alcança a todos. Porque de fato o Senhor preencheu a sua vida. Ele contorna a sua vida. Muito obrigada. Porque eu sei que você nunca falou em rede nacional a sua história. Não. E acredito que nenhum testemunho você havia dado, né? E a primeira vez ela é assim. Então, muito obrigada pela coragem de estar aqui conosco, mas acima de tudo pela coragem de se abrir a Deus e deixar Ele fazer o que Ele quisesse. E para você que acompanhou aqui essa história, eu só tenho uma frase para encerrar esse programa. Deus te quis. Independente da sua história, independente do que você viveu, independente do que você já ouviu, independente se você foi abandonado, rejeitado ou não. Deus te quis. Que a partir de hoje você possa assumir esse lugar de filha ou de filho, porque você é a vontade do Senhor. Não desista de você. Se você quiser rever esse programa, é só você entrar aí no Canção Nova Play, no CN Plus, porque sempre é bom rever, porque a cada vez que a gente assiste um programa, nós somos visitados pelo nosso Senhor e algo novo é provocado em nós. Então que você possa permanecer conosco no próximo Gente de Fé e também acessar aí as nossas mídias para rever sempre que for necessário. Eu espero você no próximo Gente de Fé.